Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, o primeiro, feito pelo nosso querido professor Rivail, Allan Kardec, e pelos espíritos e pelos médiuns, milhares de espíritos, milhares de médiuns. Nós estamos no capítulo da Lei da Reprodução e vamos falar hoje da poligamia. Então, sem demora, vamos lá. Pergunta número 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo, na natureza, tem um fim. A 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Então, isso se questionou lá em 1750 e pouco sobre a poligamia, né? E a primeira pergunta foi falado sobre a igualdade numérica, e começou a ventar aqui de novo. Sobre a igualdade numérica, por que tem mais ou menos o mesmo tanto de homem, mesmo tanto de mulher? É realmente para manter este equilíbrio, né, reprodutivo de pessoas no mundo, porque assim, se tivesse pouquíssimas mulheres e muitos homens, ou o contrário, a reprodução mundial não seria equilibrada como é, né? Este crescimento não seria tão equilibrado. E aí disso se deriva a pergunta sobre a poligamia. Então a poligamia era interessante até um certo momento, mas conforme a evolução social, né, foi acontecendo, foi se tendo a monogamia, ou seja, você se unir com uma pessoa. Não precisa necessariamente você ficar unido com essa pessoa a vida inteira, mas não ter, por exemplo, como é costume em algumas religiões ainda, ou alguns países, você ter 10, 20 esposas, mas o contrário não tem, né? Uma esposa não tem 20 esposos, isso não existe no mundo inteiro. Mas há ainda um marido para 20 esposas, né? E que isso realmente é uma confusão danada. E perceba que você não pode ser muito próximo de 20 pessoas. Então, esse relacionamento é muito mais sensual pelo sexo do que pela comunhão e divisão de almas, né, da vida. E aí nós nem estamos falando mais de somente homem e mulher, por exemplo. Podem ser duas mulheres, podem ser dois homens. É essa comunhão de alma que é interessante, né? Como sempre, o Espiritismo, a doutrina espírita, sempre à frente do seu próprio tempo e trazendo coisas bem interessantes e práticas. Assim a gente encerra o capítulo, né, que trata da lei de reprodução, e no próximo episódio nós vamos começar o capítulo 5º, que fala da lei de conservação, especialmente o instinto de conservação. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.